Continuando então, pessoal, nessa incrível expedição histórica pelo Museu Histórico Anita Garibaldi. Aqui agora uma parte, vamos entrar numa parte religiosa aqui, né, Ana? Então já o Santo Antônio é o padroeiro da cidade. Isso. Aqui mostra a imagem da Santa Ceia, né? Sim. E aqui temos um baú que a gente chama de altar de campanha, né? Que era utilizado nos barcos, né? Para fazer as missas, né? A gente chama de altar móvel, né? Um altar móvel. Isso. As missas nas viagens, né? Sim. Faziam, né, naquela época, como é que é, as missas, assim, ao ar livre, campais. Isso. Né? No barco também, né? No barco mesmo, né? Eu vou dar um close aqui nessas imagens também. Esse Aqui é a Virgem Maria pisando na serpente. Essa é uma réplica, né? O original ele tá lá na Igreja Santo Antônio. Isso. Ficou muito exposto. Sim, que é então, a réplica do quadro pintura da Virgem Maria sobre a serpente, usando aqui uma cruz. Foi ele que fez os trilhos, né? Em Laguna. Ah, história dos trilhos. Isso. E a sepultura dele seria exatamente. É que isso aqui, no caso, eles retiraram, né? Do local. Sim, Que porque tinha a dele e do irmão dele. E a do irmão dele foi furtada. Daí, como essa seria furtada também, a gente trouxe pra cá. Então, ele que iniciou a parte dos trilhos, Isso. o trem. Então, aqui, pessoal, muito importante, é um detalhe que ela nos mostra a cruz aqui do quem iniciou a parte ferroviária aqui em Laguna, né? Saudoso John Edward Hartley, acho que falei certo. Os restos mortais, então, falecido em 3 de agosto de 1883, Laguna. Então, responsável pela história que tem, que eu prezo muito, né? Eu sempre falo, né, a nossa história toda, o Brasil em si começou através das trilhas. Seria tão bom se voltasse todos os trilhos em todas as partes a funcionar, porque até a poluição diminuiria muito, né? Os gastos também diminuiria, ia diminuir muito, e então muita gente ia aproveitar também, né? Como temos Marias Fumaça em alguns locais hoje, no Rio Grande também temos, aqui tem ainda trem alguns, e outros estados que eu tive uma matéria já. Então, seria muito bom a maioria dos trens serem ativados de volta. Viemos para cá, aqui de Jesus Cristo aí, mano. O que é? Um oratório. Isso aí a gente via sempre nas casas, né? Também nas famílias, né? Esses oratórios. Que são oratórios, né? Oratórios. Um crucifixo, ó. Dá um close nessas peças pequenas, ó. Tipo de crucifixo, então, madeira. Madeira, esse é de madeira também. Metal, madeira. Os quadros muito bonitos, né? Nossa Senhora do Rosso. 1897. Lá de Curitiba. Então também o povo, também, né, com a sua fé, sua religiosidade. Igreja do Rosário, né? Isso. Essa igreja Era localizada no alto do Morro do Rosário, o antigo Morro do Potreiro, no centro histórico, datada aproximadamente entre 1845 e 1933. Ela tem aqui a imagem, né, do barco do Seival, ela era bem aqui em cima, ó. Essa igreja do Rosário. Ela foi demolida, né, porque era uma igreja que quem frequentava eram os negros, né, os escravos. E naquela época
eles não aceitavam muito, né? Então acabaram demolindo a igreja, porque era o que quem chegava era a primeira igreja que eles avistavam. Então ficava muito em evidência. Nossa, vê só. Que ela era como é que se diz, o símbolo, né, da presença negra na cidade. Uhum. E no caso, claro, eles não iam aceitar, né? Sim. As famílias ricas, senhor. A religiosidade, a arte sacra, olha como alguns está presente, desde a chegada dos Brito Peixoto na segunda metade do século XVII. Eles trouxeram nas bagagens a imagem de Santo Antônio, padroeiro da cidade, colocada no lugar principal da capela erguida em 1896, incorporada à atual Igreja Matriz. Que essa igreja fica lá. Ah, E aqui é a imagem que mostra como era o centro histórico antes. E aqui o Mar Grosso. Aqui isso. era o antigo mercado público, né? Aquele que tem ali já é outro. Então, as imagens bem antigamente. A gente olha, né? O antigo e agora o depois. Essa imagem que retrata a Batalha de Laguna. Aí a Batalha de Laguna. Aí aqui a gente tem o mastro, né? Um dos mastros do barco Seival. Interessante isso aí, pessoal. Foi utilizado na tomada de Laguna. Laguna, olha o tamanho. E também para descarregar, né? Isso a gente ali naquela imagem lá, a gente tem uma foto do barco. Ah, tem ali, né? Barco de Ceilão. Isso. Esse aí. Esse era o barco de Ceilão. A madeira, olha a conservação, tipo da madeira, preservada ali. É isso na construção, né? A gente vê nas minisséries, nas novelas e tal, o sacrifício que era, né? E quantas pessoas morrem também nas construções, no peso, tudo, no acidente. E claro, né, que foi, então, como vocês conhecem nas histórias, um barco de Seival, utilizado ali então pelo saudoso Garibaldi, um dos líderes da Revolução Farroupilha. Podemos até dizer, né, um dos braços direitos de Bento Gonçalves, que conduzia essa parte, e conheceu aqui também a Anita Garibaldi. Montaram toda a bela história. Ah, esse aqui, ó. Isso é uma hélice. Aí, ó, a hélice, olha o trabalho da hélice. E esse avião, ele caiu ali na praia do Mar Grosso. Ele ia bombardear Florianópolis. Ia bombardear Florianópolis. Era um avião que supostamente teria caído na praia do Mar Grosso e apresenta um dos lados danificado, o estado de um pouso forçado na praia do Mar Grosso. Ele iria bombardear a cidade de Florianópolis durante os eventos da Revolução de 30. Então, tá aí, ó, pessoal, a parte que sobrou desse avião. E que também, né, eram aviões também pequenos, de forma aqueles menores. Né? E aqui a gente tem uma prensa, né? A gente colocava tinta aqui e saía letra por letra, vírgula por vírgula, acento por acento, onde foi feito o primeiro jornal catarinense. Né? A gente fala um pouquinho de Jerônimo Coelho, né? Que ele foi o fundador da imprensa e da maçonaria em Santa Catarina. Entre outras. Jerônimo Coelho. Nasceu em 1806, antes das revoluções livres. Sentou a praça, funda a imprensa e maçonaria em Santa Catarina. Torna-se primeiro secretário da Assembleia Legislativa.
torna-se deputado da Assembleia Geral, torna-se ministro de guerra interino, nomeado presidente da província do Pará e seu comandante de armas. Diretor da fábrica de pólvora da Estrela, diretor do arsenal de guerra, diretor da escola de aplicações do exército, nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul e seu comandante de armas, nomeado ministro de guerra no gabinete do Marquês de Olinda. Falece em Nova Friburgo após complicações de saúde, em 1860. Então, saudoso Jerônimo Coelho, que começou os jornais. Né? Ele é lagunense. Lagunense, nato de Laguna. Muito bem. Aqui é a fala. Quinta-feira, 28 de julho de 1861. O catarinense subscreve-se para esta folha em casa do redator na Rua do Livramento e nas boticas de José Caetano Pereira, na Rua Augusta, e Francisco de Paula Laje, na Rua do Príncipe, e nas lojas de José Maria da Luz, na Rua Augusta, e Joaquim Machado de Souza, no Largo da Praça. O preço da assinatura de os réis, deve ser, dinheiro da época, por trimestre. Senhor, o crítico mordaz censura a imprensa, que não escreve, então, o que faz? Que pensa. União, liberdade, independência ou morte. Santa Catarina, na tipografia do catarinense, Rua do Livramento. Muito bem. Ana, tem mais algo, então, para a gente mostrar? Como era na escola, né? Sentavam em dois. Aqui era o tintureiro, né? Uhum. E aqui colocava como se fosse a caneta. Guardava os objetos aqui embaixo. E a galera do colégio. Para os alunos que reclamam hoje, né? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Como era um pouquinho mais puxado o negócio. E tudo na madeira bruta ali, né? Imagina, sentar ali quantas horas. Verdade. Então, aí uma exposição da educação da época. E se vocês prestarem atenção na espessura, né, da parede. A espessura da parede, foi o mesmo que eu vi lá em outras partes. Isso aqui e na igreja ali matriz. Uhum. Por conta das guerras, né? Sim. Porque quando soltavam os canhões ali, né, não explodia, ele atravessava. Então tinha que ser paredes mais Uma parede largas, bem né? reforçada, né? É lá numa das casas das 7 mulheres onde visitei, então a proprietária lá nos colocou, ela chamava de paredes duplas. Isso eram paredes duplas da época, bem reforçadas, janelões também. Também tinha vigias às vezes, né, que eram locais altos, onde eles controlavam os imperiais, no caso, né, quando estavam próximos. Então era tudo pontos estratégicos, né, dentro do Gonçalves com as suas reuniões, e aí deliberava para o restante das tropas. Então, acho que aqui a economia, também alguma coisa, comércio, importação e exportação, sustentava o Porto de Laguna, existindo várias casas dedicadas a esse negócio. Por volta de 1880, eles moravam em alguns dos 30 sobrados no centro da cidade ou em chácaras, nos bairros do Magalhães e Campo de Fora. E um tempo em que não existiam bancos, entre 4 a 6 capitalistas que viviam de rendimentos, faziam empréstimos a agricultores e comerciantes. Os armadores eram também proprietários de importantes casas de comércio, desfrutando de uma posição econômica abastada, situação refletida nos interiores das casas e no vestiário requintado. Segundo a última moda na Europa, foi a época de maior luxo em nossa terra, escreveu Saul Ulisses.
Muito bem. Temos mais algum detalhe? Eu acho que era isso, né? Mostramos mesmo o principal. Parabéns, né? Obrigado desde já por nos conduzir aqui, porque, claro, a gente tem algumas coisas que a gente não saberia até explicar, né? Então, assim, parabéns a toda a parte aqui, a estrutura, a preservação, os cuidados, o governo que ajuda. Essa parte, a Tita pode explicar um pouquinho melhor para vocês. Quem cuida aqui da parte do museu? Ah, tá. Então também tem quem cuida. E assim, é muito bom a gente ver isso, que a gente consegue mostrar aí para a juventude, o principal foco, que é a futura geração, então de como eram as coisas da época, todas as histórias, seus valores, seu legado, né? Todos eles, essas pessoas, homens e mulheres, deixaram aí os seus legados nesses séculos atrás. Ou nós podemos passar lá então para ti fazer um encerramento. Vamos ir então, Ana. E aí ela vai colocar então o pessoal aí responsável aqui nos cuidados do museu. Aqui também é hora de colocar uma filmada. Aqui mais uma parte aqui do museu, pessoal, a grade aqui, a sacada. Muito bonito o detalhamento aqui da... E a gente vai encerrar essa terceira parte, então, aqui com a outra recepcionista, a Tita. Agora, a Tita estava falando com a Ana, né? Dando parabéns aí pelo capricho, a preservação desse belíssimo museu, né? Parabéns especial para vocês, que conduzem, trabalham aí o dia a dia. E quem é o pessoal, então, a senhora pode falar aí que cuida dessa preservação principal? Mantido pela Prefeitura, né? E a Fundação Lagunense de Cultura. São os dois órgãos que são. Prefeitura e a Fundação Lagunense, então, de Cultura. Parabéns aí, tiramos o chapéu, né, por manter tudo isso aí, toda essa história, todo esse legado aí, de como era os séculos passados nossos. Então, muito obrigado, vamos encerrando, então, para seguir aí mais alguns pontos históricos belíssimos dessa bela cidade de Laguna, Santa Catarina. Então, muito obrigado, Ana. Obrigada. Obrigado, Dona Tita. Obrigada também por divulgar a nossa história. Opa, é um grande prazer, é uma grande honra e orgulho para nós. Então, gente, é isso, vamos encerrando aqui. Que o patrão velho sempre nos abençoe e que sirvam nossas ações de modelo a toda a terra.